E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E agora vamos falar do debate. Vamos falar do debate. Gente, o debate de ontem, se você olhar assim do início até o fim, eu acho que ele foi, assim, em comparação com o debate da Bandeirantes, um pouco mais, sei lá, morno. Da Bandeirantes foi mais acalorado. Tivemos aí alguns highlights, que era Lula versus Bolsonaro, não tinha como ser diferente. Mas, por mais que não tenha sido igual ao da Bandeirantes, o debate de ontem rolou aí vários cortes. E os principais cortes acabam por prejudicar o Lula. E eu tô já falando de corte porque isso tem a ver com algumas coisas boas para Bolsonaro. Bom, quero começar a mostrar para vocês agora uma série de áudios, né? Não vou dar play no vídeo, porque não pode. Esse daqui é Bolsonaro logo quando ele chega no debate. Escuta isso daqui. República Jair Messias Bolsonaro. Única uma regra geral para todo mundo e cada um tem que, num curto espaço de tempo, acho muito curto, explicar alguma coisa, tá? Mas é mais uma forma de apresentar os candidatos para a população como um todo. Qual vai ser a estratégia do senhor ser o seu principal oponente no debate? Eu não tenho uma estratégia, é questão de momento, de tempo, de sentimento, para você fazer algumas perguntas. Lógico que a ausência do presidiário, né, o ex-presidiário, demonstra que ele não tem qualquer compromisso para com a população. Em 2018, eu não compareci porque eu estava hospitalizado e vitimado por uma facada. E fui massacrado pelo PT, como fujão. Eu perguntaria aos petistas, e agora? Qual é a justificativa para ele não comparecer? Obviamente, porque ele foi muito mal, até não podia ser diferente, no último debate. Deve muito... É o responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Foi absolvido, ou melhor, não foi absolvido, ele foi tirado da cadeia, tá, por uma reinterpretação da segunda instância e depois foi descondenado por um amigo do Supremo Tribunal Federal. E ele é candidato. Tá? Agora, não tem qualquer condições morais e ética para ocupar a cadeira presidencial. Na primeira oportunidade que Bolsonaro teve, nem tinha começado o debate, já sentou a bolacha no Lula. E aí perceba, isso aqui tá ao vivo na CNN, não teve como ser cortado, foi ao ar, que esse é um dos grandes problemas, né? Quantas vezes Bolsonaro tem a oportunidade de realmente falar alguma coisa, assim, de forma mais aberta e que, assim, realmente falar algo que a imprensa não quer que saia da boca dele, como isso. A imprensa sempre tenta jogar umas cascas de banana. Perceba que o Bolsonaro fala, tá ali, ó. Isso aqui tá passando no SBT também. Não tá ali o microfone, mas estava no SBT. Você ainda percebe que tá ali o microfone da Veja, tá o microfone da Terra, então tá em outros locais. Não sei se a Rádio Eldorado FM também estava transmitindo. Mas tudo bem. Bolsonaro já começou, né, com tudo. Chegou chegando. Aqui em outro momento, Bolsonaro depois fala com o pessoal do Metrópolis. Esse vídeo também teve uma boa viralização nas redes ontem, que ele fala o seguinte. Olha, quando eu não compareci em 2018, eu estava hospitalizado, o PT ele massacrou. Agora, pelo que eu sei, o Lula, que segundo o Datafolha, está na casa dos 40 e poucos por cento, não consegue a luz e foge do debate. Posso entender que ele não tem proposta e não tem como se defender de 8 anos dele, mais 6 de Dilma, onde o Brasil foi mergulhado no escândalo de corrupção da humanidade. Então é lamentável, é isso tudo. Você vê que mais uma vez ele bate na tecla. Ele fala que em 2018 falaram isso de mim, blá blá blá, Lula fugiu e bate bastante nessa tecla. Eu não tô falando isso de forma aleatória. O debate começou. Logo no iniciozinho, Bolsonaro já falou o seguinte, ó. Eu falo alguns palavrões, mas não sou ladrão. Eu não defendo outro candidato que cumpriu cadeia e agora está disputando a presidência. Essa é a nossa diferença, disse Bolsonaro a Simone Tebet.
A MDBista pretende apoiar Lula em um eventual segundo turno. Eu não defendo as mulheres simplesmente da boca para fora. A senhora não defendeu as mulheres que foram para a CPI, complementou Bolsonaro, em referência a Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro, que foram ouvidas na investigação. Antes de voltar até sobre a questão de Bolsonaro e bater no Lula, eu trouxe essa fala por um motivo. Nas últimas horas, parei para ler basicamente tudo que saiu na imprensa. Tudo que saiu na imprensa. Eu li Estadão. Eu também leio todo dia, né? Mas beleza. Estadão, Poder 360, Veja, a Metrópolis. E aí quando eu ligo Metrópolis, eu leio a coluna do Guilherme Amado, do Igor Gadelha, do Rodrigo Rangel, do Noblar. Aí a Folha de São Paulo, a Econômica Bergamo, o painel do Zanini, a Folha de Política. Aí vai lendo tudo, o Globo, aí lembra Bela Megali, Lauro Jardim, Malu Gaspar, Sonal, O Pulso. Li todo mundo. Do início até o fim. Ninguém conseguiu falar assim, Bolsonaro atacou mulheres, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo outro, blá, 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 blá. As notícias que saíram foram o seguinte: a campanha de Bolsonaro está contente porque dessa vez Bolsonaro se controlou. Ou seja, a imprensa não conseguiu nada. A única pessoa de toda a imprensa brasileira que soltou a matéria falando que Bolsonaro atacou as mulheres, que são as coisas que eles estavam sedentos para falar, não, eita, Bolsonaro vai brigar com a Soraya Tronic, vai brigar com Simone Tebet, foi o Robson Bonin, onde a jornalista da Veja, a Clarissa Oliveira, eu acho o nome dela, ela perguntou para Bolsonaro sobre a violência política e blá blá, e Bolsonaro fala, cara, isso daí não é fazer jornalismo. E aí o Bonin, ele fala que isso foi um ataque. Aí Bolsonaro, após falar isso sobre violência, ele faz uma piada, ele fala, quero falar aqui pros palmeirenses que, pelo amor de Deus, não se metam em briga, porque eu também sou palmeirense, então se vocês brigarem, vão colocar a culpa em mim. Aí depois ele dá uma invertida épica e ele começa a falar assim, essa semana teve aí um caso bárbaro no país, onde o homem tirou a vida da ex-mulher e do filho, e ele tinha uma tatuagem do Lula no braço. Aí, meu irmão, a jornalista não sabia onde colocar a cara. Ou seja, o debate de ontem não tem um ponto pra você bater em Bolsonaro. A imprensa ficou assim, cara, foi morno, foi... Não teve. As respostas que ele deu, Simone Tebet, Soraya Tronic, deu na boa. Aí teve um meme, no máximo um meme. A Soraya Tronic fez um meme com o Bolsonaro, vara curta. Tá, e não teve. Bolsonaro sai do debate de ontem sem pontos negativos, pelo menos sem grandes pontos negativos, sem grandes escorregadas que deram espaço aí pra imprensa bater nele. Só que voltando para essa questão lá da chegada, né, que Bolsonaro bate bastante na tecla, que o Lula fugiu. Independente do recorte ter viralizado ou não, vamos esquecer o recorte. Vamos ver o tom da imprensa. O Valor Econômico, que é do Grupo Globo, diz: maioria de mensagens com críticas à ausência de Lula no debate do SBT era de robôs. Vocês acham que eram robôs? Vocês acham que é robôs? O Valor pode falar o que quiser, pra tentar conter a narrativa, tentar fingir que o Lula não está apanhando. Vocês realmente acham que eram robôs? Se a ausência do Lula não tivesse sido algo prejudicial para ele, você acha mesmo que a Globo, a Valor Econômico, ia soltar essa nota? Se o Lula não tivesse sido prejudicado pela ausência, iria sair uma nota como essa? Vai continuando. O Lula, durante o debate, ele não estava com tempo para ir no debate, mas estava com tempo para tuitar. Aí coloca, Bolsonaro diz que o partido dele é o Brasil, mas a bandeira verde e amarela pertence à história do nosso país, do nosso povo. Se Bolsonaro quer ter uma bandeira para ele, ele que cria um partido político como eu criei o PT. Aí Bolsonaro pegou o tweet do Haddad e deu RT e soltou a bolacha. É bundão que chama o cara que foge de debate? Aí, mais uma vez para vocês sentirem o drama. Tentar pegar sempre o melhor termômetro. Rede Globo de televisão. Temos aqui a Miriam Leitão. Bolsonaro já chegou mentindo no debate da SBT. Veja, disse que não foi ao debate em 2018 da Globo porque estava hospitalizado. Não é verdade? Tanto que no mesmo dia, na mesma hora do debate da Globo, ele deu entrevista à TV Record. A Elisa colocou aqui, né, essa colagem linda, já com fakezão na lata. Deixa de ser mentirosa, Miriam Leitão. Bolsonaro disse que não foi ao debate de 2018 por estar debilitado e por recomendação médica, o que é diferente de estar hospitalizado. E tá lá. Olha Bolsonaro, né? Tava magrinho, rapaz. A caneta já tava chupada.
Quando não comparecia em 2018, por estar debilitado e por recomendação médica, em decorrência da facada dada por um militante de esquerda, o PT me massacrou. Hoje, Lula foge por puro medo e por ser incapaz de explicar o maior esquema de corrupção da história promovido pelo PT. A imprensa está tentando ajudar o Lula, né? Deu ruim. Continuando na família Leitão, eu adoro o Matheus. É o único jornalista no Brasil que tem a petulância e a arrogância de meter um entenda. Porque ele sabe e ele vai te explicar. Lula fez certo em faltar? Quem venceu o debate? Entenda. Eu adoro esse entenda dele. Quem venceu? Segundo o próprio Matheus Leitão, e essa aqui é a segunda matéria dele no dia, e o fato de ser a segunda matéria é importante, vocês vão entender, eu vou trazer que ele soltou antes. O ex-presidente Lula não foi e por isso acabou sendo criticado, não se defendeu e perdeu espaço. Bolsonaro mentiu o tempo todo. O que é mentira na cabeça do Matheus Leitão? Assim, eu acho, me desculpa, Matheus, mas eu acho que o que você classifica como mentira são algumas verdades que você não quer ouvir, lhe incomodam. É o João 832 de Bolsonaro, né? Como sempre, ele cometeu o erro de criticar... Não criticou, Matheus, não criticou. Ele quer pegar o caso da Veja. Disse que a pergunta da colunista da Veja, Clarissa Oliveira, foge do jornalismo minimamente sério. A pergunta dela havia sido muito procedente sobre a violência provocada pelo bolsonarismo, né? Ele não bota a invertida que ela tomou falando do caso do lulista. Enfim. Aí o Matheus Leitão diz, Ciro Gomes assumiu de vez o papel de linha auxiliar do líder da extrema-direita. E o padre Kelman, desculpe o termo, parece um funcionário para ajudar Bolsonaro. Ciro Gomes assumiu linha auxiliar. Pelo que o Matheus Leitão escreveu, imagine que você não tenha assistido o debate. O que é que você pensa? O Ciro Gomes ajudou Bolsonaro a destruir o Lula. Linha auxiliar. Será que... Então, né? Vamos continuar. No momento em que faltam 7 dias para as eleições, é errado dizer que Lula venceu. Os estrategistas da campanha dirão que ele ganhou, não indo. As pesquisas vão dizer se foi acertado. Mas, para a sua história, é uma vergonha a não participação num momento dramático como esse, sendo que ele tem encarnado a defesa da democracia. Se o Lula não venceu, ele perdeu, né, Matheus? Empate não existe nesse tipo de jogo. Pelo amor de Deus. E o Matheus, ele tinha soltado essa nota aqui primeiro, falando o seguinte, ó. A bola fora de Lula e a grande chance de Bolsonaro. Entenda. Qualquer erro que ele cometer no debate de hoje pode ser a pá de cal na sua possibilidade de estender o período eleitoral. O Matheus Leitão tá falando de Bolsonaro. Que caso Bolsonaro cometesse um erro, podia ser o fim de tudo. Matheus Leitão escreveu a matéria depois e não foi a pá de cal em Bolsonaro. E aí, o que é que vocês acham? Se Bolsonaro não recebeu a pá de cal e o Lula não venceu, quem que saiu ganhando? Eu acho que foi, né? Não sei, né? Quem será que saiu ganhando? Mas tudo bem. Se a Veja... ainda tem mais uma aqui da Veja. Essa daqui foi interessantíssima. Com a do Maquiavel. Primeiro soltou essa nota. Com Lula ausente, Bolsonaro foi o grande perdedor no debate. Só que essa notícia, ela é tão discrepante da realidade, ela destoa tanto da realidade, que a turma da Veja teve que atualizar. Você vê que a matéria original foi publicada às 11 horas e 9 minutos, e aí o tweet foi feito às 11h17, no caso 8 minutos depois. Só que essa matéria ela foi atualizada às 2h46 da manhã. Bolsonaro deixou de ser o grande perdedor para virar grande alvo. Com Lula ausente, Bolsonaro foi o grande alvo no debate da Veja. A Veja tirou a palavra perdedor e colocou alvo. Acho que Bolsonaro ganhou, né? Mas calma. Porque aqui ainda tá meio implícito, né? Você ainda tem que raciocinar um pouco. Ainda tem que raciocinar. Será que realmente Bolsonaro venceu? Calma. A gente tá chegando lá. A imprensa vai assumir que Bolsonaro venceu. Valor econômico. Mais uma vez. Grupo Globo. PT espera conter danos provocados pela cadeira vazia.
Lula não venceu, né? A campanha do PT espera conter os danos provocados pela cadeira vazia do ex-presidente Lula no debate do SBT e que esses danos sejam minorados por 2 entrevistas do candidato à emissora. E olha só, nem tinha grifado. Aquela da noite de quinta-feira, a do Ratinho, e uma segunda entrevista agendada para esta terça-feira. Peraí. A campanha do Lula quer que a entrevista do Ratinho sirva para, sabe, minorar os danos. Mas a entrevista do Ratinho é exatamente onde o Lula cometeu a gafe de ofender um eleitorado aí de 20 milhões de eleitores, que é o interior do estado de São Paulo. Eu não acho que essa entrevista vai ajudar. Talvez a entrevista da terça-feira. Agora, a do Ratinho, eu acho que não, né, Lula? O desgaste causado a Lula na preparação de debate do gênero é a explicação mais fartamente oferecida para a sua ausência. Mas, bicho, ele foi avisado desde março. O próprio SBT ontem desmentiu o Lula, falando que a primeira reunião foi em março. Lula teve basicamente 6 meses para se preparar. Para de desculpa. E agora, para não restar nenhuma dúvidas, o UOL Notícias, sem Lula, Bolsonaro pauta o debate no SBT e... Sim, eu li isso na UOL. Venci discussão. Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu. Mais do que venceu. Ele venceu perante os olhos de uma cientista. Meu Deus, é o poder da ciência e da razão iluminista. A cientista política Tatiana Chicarino. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi o vencedor do debate entre os presidenciáveis promovidos no SBT na noite de hoje. A professora afirmou, durante análise promovida pelo UOL, após o debate, que a ausência do Lula, principal adversário do atual mandatário, contribuiu para o desempenho positivo do candidato à reeleição. Chicarino também observou que a equipe do presidente Jair Bolsonaro deve utilizar trechos do debate a favor do candidato nas redes sociais, espaço relevante para o bolsonarismo. Entende? Comecei a falar dos cortes, dos recortes. Deve usar, né? Quem diz é a cientista política. Logo, por mais que tenha sido um debate, blá blá, teve bons momentos. Bolsonaro saiu sem nenhuma grande avaria, sem nenhum escorregão, sentou a bolacha no Lula. O Matheus Leitão tá falando que o Ciro Gomes foi lhe auxiliar. Eu acho que Bolsonaro saiu, né, com a grande vantagem. Mas vamos continuar. O vídeo da Record, né, da UOL, é um vídeo longo, eu quebrei em 4 pedaços. Eu quero ouvir, quero dar umas pausas no meio do caminho. Aqui é a primeira metade do vídeo, onde ela pontua... Porque ela acha que Bolsonaro venceu e o que é que ela acha que foi assim, os pontos da vitória. Eu escrevi ali, vamos ver. O bloco especificamente, na hora que o Bolsonaro já chama, né, o padre fake, o Kelman, né, na primeira pergunta, ele já dá o tom do que vai ser e os outros candidatos acabam tendo que responder a esse tom, que é, né, chama lá a questão da Nicarágua, da cristofobia, que é um tema que está em todas as redes bolsonaristas, né? Então ele tentando criar isso, né? Criar esse medo, né, de que o PT vai acabar com igrejas e etc, né? Então isso é estratégico, essa pergunta foi muito estratégica. Foi? O Bolsonaro, em 2018, teve alguns eixos, né, discursivos ali. Um deles era a economia, né? Liberal, então Paulo Guedes, isso está muito fraco, né? Então a vida das pessoas está muito ruim, então ele não tem mobilizado tanto esse discurso. Mas a questão... Não tem mobilizado esse discurso. O que é que vocês viram da própria pesquisa da Datafolha que mostramos no início do vídeo? Otimismo recorde. Os próprios relatos pessoais, né, estão nos maiores valores desde 2015. Então, esse primeiro pilar, Bolsonaro tá vencendo. Ela tá falando que não. Então, assim, ó, Bolsonaro, ele tá conseguindo, né, surfar na onda econômica nesse momento. Além da onda econômica. Da moralidade pública. Moral. E a questão da securitização pública também, que é a questão do armamento, ainda são muito fortes para o Bolsonaro. E aí, vou responder lá o tweet do Mário, né? Eu acho que o nome dele é Mário. A primeira... Mário Magalhães. Então, a primeira parte, eu digo sim. Então, vai ter muito combustível
para as próximas semanas, principalmente para produzir conteúdo, né, nas redes sociais do Bolsonaro. Eu estou em várias das redes e vejo isso acontecendo de uma forma muito intensa, porque por mais que as pessoas não assistam tanto, né, um debate, a gente já falou, audiência, sábado, etc., os recortes do debate, eles vão para as redes, né? Então, isso é muito importante. E, a meu ver, né, vamos ver se o pessoal aqui concorda, quem foi melhor no debate foi o Bolsonaro, justamente porque não tinha o contraponto do Lula, né? Enfim, já analisamos aqui a ausência do Lula, mas não ter esse contraponto e, né, ter dado esse tom, né, do inicial, né, da cristofobia, da questão da religião, fez com que a Tebet se posicionasse muito mais do que em outro debate sobre ser cristã, o próprio Ciro Gomes. Então, todo mundo ficou se dizendo cristão ali, né? E a gente não está fazendo uma eleição sobre, né, quem vai ser o próximo padre, dirigente de uma igreja, enfim, não é sobre isso, é sobre política, né? Se a questão da religião não tivesse importância, se lembra que a gente comentou no início do vídeo? Por que o Lula então estaria preocupado, né, em ter apoio religioso, eventos, igrejas? Por que o Lula estaria preocupado se não tem importância, se não tem relevância? Enfim, né, por essa pequena análise dela, você viu que Bolsonaro dominou a arena. Ele literalmente trouxe as pessoas para dançar com ele, trouxe para o campo dele, que ele domina. E não domina por nada, é só porque Bolsonaro só precisa reforçar o que ele acredita. Não é igual a Simone Tebet, que... eu sou... Ela... Eu não sei nem o que ela... Eu não vou nem falar o que ela é, né? Porque, vixe, um homem explicar pra mulher o que ela é e o que ela não é, quem sou eu na fila do pão? Mas a Simone Tebet, ela entra em algumas contradições. Você vê a pessoa quando ela tem que explicar pra base dela que ela é isso, mas também aquilo... Maior confusão. Ciro Gomes fugiu de várias respostas, inclusive a questão que envolve aí o meu corpo, minhas regras. Só que essa análise, ela não para aí. Além da cientista, a Tatiana Chicarino, temos outro personagem conhecido aí da imprensa, mas já falo dele, esqueci isso aqui. Deixa eu mostrar só quem é. Que é o Kennedy Alencar, que ele também concorda que Bolsonaro venceu o debate. Mas antes de falar sobre isso, uma coisa que eu quero destacar, certo? Eu tô vendo aqui essas fotos, ó. Esse daqui é o padre, que tava lá, né? O padre Kelmon. Fui dar um bisu no Instagram dele, dei uma olhada nas redes sociais, tentei entender mais ou menos quem ele é, como se posiciona, né, há um certo tempo. Você vê que ele fala aqui, ó, comecei minha caminhada rumo ao sacerdócio junto à igreja Greco-Melquita Católica, ao lado de Dom Fares Macarão, nessa foto com 24 anos de idade, direto do túnel do tempo. Hoje acho que ele tem 45, 46, tem mais de 20 anos essa foto, mais de 20 anos. Você vê aqui também, né? O tempo passou rápido. Essa foto aqui ele colocou em 26 de março de 2018. Essa daqui é em 29 de julho de 2020. E por que eu quero mostrar essas fotos? Em primeiro lugar, olha o que a Miriam Leitão falou. Kelman, o falso. Pera aí, pô, falso padre. Como assim falso? Como assim? Ele tem mais de 20 anos de sacerdócio. O falso padre está provando ser que é mesmo a linha auxiliar do bolsonarismo. O senhor tem ajudado muito esse país. Responde o falso padre a Bolsonaro. Ele também reclama que todos falam mal do presidente. Vocês só enxergam maldade e corrupção. Aí vem o Noblar. De novo, Bolsonaro pergunta ao falso padre. E o padre responde que ele, Bolsonaro, tem ajudado muito o país e fala que Bolsonaro, coitado, está sendo massacrado. Bom, quero falar algumas coisas sobre essa questão toda que envolve o padre. Felipe Martins, ele comenta, ó, a mesma imprensa que diz combater intolerância religiosa, agora se volta contra o padre Kelman, chamando-o de falso padre, e ofendendo por pertencer a um ramo minoritário do cristianismo, tudo porque não aceitam que ele defenda o governo Bolsonaro e critique Lula e a esquerda. Você acha que se o padre Kelman ele estivesse criticando o Bolsonaro, você acha que ele seria chamado de falso padre? Padre de mentira? Você acha que ele seria ofendido? O status dele seria questionado se ele estivesse criticando o Bolsonaro? Aí o Felipe fala o seguinte, a verdade é que querem desconstruí-lo antes do debate da Globo. Quando Lula, além de ter que encarar Bolsonaro, terá que enfrentar mais uma voz disposta a expor seu passado cheio de crimes e podridão moral. São parciais, preconceituosos
hipócritas. Gente, é inegável que, a presença do padre ontem acabou por ajudar o Bolsonaro em diversos momentos e que o padre aí no debate da Globo, se ele realmente for, né, eu não sei se vai, se não vai, eu não sei como é que são as regras aí acordadas pela Globo. Espero que ele vá, espero mesmo. É inegável, você vê, ele consegue puxar a questão da linha moral, etc. É a imagem de um padre, querendo ou não. Mas, assim, primeiro você vê, né? Olha como a imprensa está incomodada. Olha como eles estão realmente apostando tudo no debate da Globo. E como vocês viram, né? Ele não é padre de hoje. Ele não comprou uma fantasia para ir no debate. A Eliane Cantanhede até fala o seguinte, ó. Que padre é esse? Eu, hein? A CNBB deveria mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mal sabe ela que ele não é da Igreja Apostólica Romana. Logo, a CNBB não teria nenhum poder sobre ele. A Eliane Cantanhede quer que ele seja censurado, quer que ele seja punido. Já está procurando... A Eliane Cantanhede já está procurando qual é a autarquia que pode persegui-lo, qual é o tribunal inquisitorial que pode perseguir o padre. Mas independente disso, o padre foi beleza, foi bacana, deu ajuda sim. Só quero destacar uma coisa para vocês. Uma coisa, nesse momento, beleza, deu uma ajuda. Só não transformem o cara do dia pra noite em um herói. Sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Comentamos no vídeo ontem algumas movimentações que estão sendo aí desenvolvidas, já mirando os próximos anos, já mirando as próximas eleições. Falamos da questão do PTB. Não esqueçam tudo que o PTB vem fazendo desde 2020. Todos os problemas que estão sendo criados ao longo do debate de ontem. Deu uma ajuda para o Bolsonaro? Deu uma ajuda. Ao mesmo passo que ele também estava lá, né? Puxando o peixe para o partido dele. Vote 14, blá, blá, blá. Vote no PTB. E até criticou o Bolsonaro pelo fato dele não ter ido para o PTB. Não sei o que. Escolheu lá para o PTB é o único partido de direita, conservador. Todo aquele discurso, tá tentando se posicionar nessa nova política que vem pintando aí, onde inúmeros partidos, eles não possuem mais identidade, você não consegue mais diferenciar o DEM, do MDB, do PSDB, a mesma porcaria, e aí você vem vendo, né, um descolamento de alguns grupos, você vê que o PSOL vem com se definir, a gente comentou bastante sobre o PDT do Ciro Gomes, vamos falar mais sobre isso também, e o PTB também não é besta, então assim... Beleza, ajudou, valeu padre, mas não transforma em herói ainda não. Sério mesmo, pra depois não ficar assim, fomos isso, fomos aquilo outro, blá blá blá. Pelo que eu li, eu acho que o padre sim é um cara mais à direita. Eu olhei a vida passada dele, ele já tá metido, não surgiu na política agora. Tem notícia até do próprio site da Bahia, mostrando que em 2018 ele já estava ajudando refugiados venezuelanos. Pô, realmente o que eu acho que qualquer padre, qualquer cristão faria. Mas tem um pouco mais de paciência. Lembra que é política, lembra que tem muita coisa rolando. Voltando para a análise do UOL, a Tatiana pergunta se a turma, né, o Kendi Alencar, Chico Alves e o José Roberto Toledo, se eles concordam que Bolsonaro venceu. E aí o Kendi Alencar fala o seguinte... Concordo com você. O Bolsonaro conseguiu se sair bem e o Kelmon conseguiu deixar o Ciro e a Simone Tebet na questão do aborto, ela falando até feminista, até uma feminista diferente cristã, porque os direitos reprodutivos são uma bandeira do feminismo, né? E o aborto está dentro desses direitos reprodutivos. Então, de alguma maneira, de fato, teve ali uma dobradinha para produzir conteúdo para a rede social. Você vê, né? Falou que a explicação que a Simone Tebet deu não convenceu muito. Não, porque eu sou uma espécie disso daqui, mas eu que defino o que é que eu sou, que eu deixo de ser, etc, e blá, blá, blá. E como a pauta moral, ela incomoda. Como a pauta moral incomoda. E, gente, é um cara. E foi assim, umas perguntas. O cara. Ficou parecendo até uma espécie de Daciolo da eleição de 2022. O padre. Todo respeito, padre. Como se fosse daí só para relembrar, só para ter de exemplo. Um tema. E a turma ficou puta da vida. Não sei o que, pauta moral, não sei o que, aquilo outro. Eles não querem levar para esse campo, porque eles sabem que a maioria do povo brasileiro é mais à direita, é mais conservador nos costumes, e isso daí é um problema seríssimo para o Lula. Aí o Chico Alencar continua falando, só que ele começa a falar do Ciro Gomes. O pior suco bolsonarista do mundo, e o Kelmon ajudou.
E o Ciro, me parece, eu não sei, Toledo e Chico... Ciro. E você, Tatiana, se vocês acham... O Ciro, me parece que segurou um pouco o ataque ao Bolsonaro. Ele atacou, mas ele podia ter batido muito mais forte, por exemplo, né? Podia ter sido mais incisivo. Eu não achei, não. Achei que, de uma maneira geral, o Ciro continuou com um grau mais agressivo, de maior agressividade em relação ao Lula do que ao Bolsonaro, não, Tatiana? Eu concordo, Kennedy. Tirando um momento em que ele tem direito de resposta, em todos os outros, ele nomeia o Lula quando fala de corrupção, quando tem ataque, ele nomeia. Quando ele vai falar do Bolsonaro, ele fala de o presidente da República, o governo federal. Então, isso também acaba tendo uma repercussão diferente, né? Porque ele não está nomeando aquele agente da corrupção. Então, essa também, eu concordo contigo, o Ciro poderia ter feito isso, mas, né, se a gente for ver qual que é a estratégia de campanha dele até agora, é fazer, né, trazer essa polarização, que a gente sabe que ela não existe, que não são dois, né, polos, que um extremo do outro, não é sobre isso, né, uma falsa equivalência, exatamente. Não é sobre isso. Mas ele tem trabalhado isso na campanha dele, então ele acabou continuando isso. E de novo, né, quando a gente fala de democracia e o papel do Ciro Gomes, né, na centro-esquerda, isso é muito ruim, né? Então, a gente tem alguns pontos aí nesse debate e também nessa campanha como um todo, de pensar a democracia, enfim, que temos problemas. Você vê que eles estão muito incomodados com o Ciro Gomes e falando, cara... mas não é oposição. Estão no mesmo espectro. São ambos de esquerda. E a gente já começou a falar sobre isso nos últimos dias. Mas antes de falar mais sobre o Ciro Gomes, matéria do bastidor, o Escostegui, né, o editor-chefe fundador, compartilhando, quem escreveu foi o Leandro Loyola. Com a ausência de Lula, Bolsonaro teve um desempenho melhor no debate. Deixou de lado suas obsessões como perseguição religiosa e período do comunismo e falou mais em Auxílio Brasil, mulheres, e fez uma cena ao Nordeste. Aí quando você vai ler a matéria, né, ele repete, basicamente no primeiro parágrafo, depois diz, a evolução de Bolsonaro, então a evolução você está melhorando, foi falar para os mais pobres, os nordestinos e as mulheres, os eleitores que mais o rejeitam e que mais votam em Lula. Sinais mais claros disso foi sua fala nas considerações finais, uma vez, em vez de falar de religião e comunismo, como na Bandeirantes, falou em Auxílio Brasil, gasolina e perdão de dívidas do FIES. Parece ter entendido que tem uma semana para evitar que Lula vença no primeiro turno. Principal alvo da campanha de voto útil do PT, Ciro Gomes buscou se vingar. Criticou Lula diversas vezes por ter faltado ao debate. As pesquisas estão mostrando que a Simone Tebet está basicamente no mesmo patamar de votos do Ciro Gomes. Mas por que o Ciro é o alvo principal e não a Simone Tebet? Também é uma pergunta a se fazer. Enfim, o Ciro, né, criticou Lula por diversas vezes por ter faltado ao debate. E aí no final falam o seguinte, que o rompimento do PT e do Ciro se tornou algo irreversível. Romperam de vez. A fala final de Bolsonaro é basicamente isso daqui, nós damos Auxílio Brasil para 21 milhões de famílias, entre elas 17 milhões de mulheres, porque nós acreditamos na mulher, nós queremos a mulher forte. Quando o nordestino sofria com a falta d'água, nós concluímos a transposição do Rio São Francisco. Esse vídeo aqui eu mando para vocês, está lá no canal Telegram, o link está aqui na descrição, só correr lá. E olha só, Folha de São Paulo. Ciro Gomes vira Cironaro e Bolsociro nas redes após o debate. Percepção de internautas é que pedetista operou como linha auxiliar de Bolsonaro. Apoiadores de Ciro atribuem associação à campanha petista. São os petistas que estão chamando Ciro de Cironaro, o Bolsociro. Olha a confusão. Será que deu bom ou deu ruim pro Lula? Aí você vê, Felipe Neto já está tentando cancelar o Ciro Gomes. Felipe Neto lamenta a conversão de Ciro Gomes ao bolsonarismo. É uma lástima. Bela Megali. Ciro Gomes não dá uma resposta sem fazer ataques a Lula e destacar sua ausência no debate. A Globo, né, Belinha? Tava no Trend Topics, Cironaro. 3.248 tweets. Jornalistas livres. Ciro Gomes não tira o nome do Lula da boca. Ressentimento tá maior do que a razão. Triste fim do Cironaro. Miriam Leitão. Ciro pegando leve com Bolsonaro. Diz que isso, aquilo, blá, 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 mas criticando o PT. Aí vem o Bernardo Melo Franco. Ciro reage com rispidez a uma pergunta pertinente da jornalista Tatiana Fará. Se o PDT
se o PDT apoia Lula no segundo turno, o senhor vai sair do partido? Na resposta, o PDT já decreta, né, o fim do jornalismo. A turminha verificada tá puta da vida com o Ciro Gomes. Aí você vê aqui, né, seguindo com a Mônica Bergamo, valor repercutiu. Ciro diz a aliados que resistirá à pressão por apoio a Lula no segundo turno. O Ciro tá polarizando, por mais que ele seja um iguate, tá polarizando e quer romper. E eu fiz questão de trazer essa notícia por único motivo, essa aqui da Veja, ó, os dissidentes do PDT e a reação de Ciro à busca de Lula pelo voto útil. Fala o seguinte, ó, acho que aqui é o último parágrafo. Diante das dissidências, Ciro e seus aliados, como presidente do PDT, o Lupe, tem tentado minimizar as avarias do casco de seu navio. Lupe chamou os agora ex-ciristas de traidores. O Ciro Gomes está fazendo tudo o que ele está fazendo com a anuência do presidente do partido dele. O que o Ciro Gomes está fazendo não é uma guinada à direita, e sim tentar retroceder um pouquinho no tempo, tentar recuperar algumas pautas de uma esquerda mais antiga, uma esquerda nacionalista, desenvolvimentista e tudo mais, e se colocar como solução. Uma nova solução. A gente comentou sobre isso daqui ontem. O MBL também está se aproximando desse movimento, junto com o Danilo Gentili, o André Guedes, o Nando Moura. É isso que o Ciro Gomes está fazendo. Ele não está mais mirando nessas eleições. Ciro já está olhando lá na frente. Mas não, o Ciro não vai tentar de novo, etc. Gente, o Ciro é novo. O Ciro ainda está novo. O Lula está com 76 anos. O Ciro ainda está novo. E a esquerda não tem representantes. O Ciro ainda tem tempo. O Ciro, o PDT vem conseguindo formar uma certa militância. Presta atenção nesse movimento. Ainda vai falar muito dessa turma do PDT, muito. PDT, mais nacionalista, etc. Aqui só para comentar bem rápido, porque, meu Deus. Patati, patatá. Vão lá dar entrevista pro pessoal do Metrópolis, correndo do Guilherme Amado, para falar, ó, não consigo mais fingir que não estou vendo o que o bolsonarismo se tornou, um movimento corrupto, totalitário, uma doença. Isso daqui foi a entrevista que ele concedeu para a turma do Metrópolis. E ele alcançou o ápice da vida dele, as falas dele entraram no na propaganda de TV do PT. Campanha de Lula usa o Patati para atacar Bolsonaro. Olha que ponto o cidadão chegou. E quando falam dele, divina direita, blá blá. E chegando aqui ao fim, exatamente isso. A fala, depois do debate, um debate encerrado. Bem rapidinho, o Bolsonaro falou o seguinte, ó. Eu me exponho, estou no meio do povo. O Fujão, aquele cidadão aqui que diz que tem 200% da intenção de voto no Brasil, não vai às ruas. Que eleição é essa? Onde, segundo o Datafolha, vai ganhar a eleição quem não tem o carinho da população. Que eleição é essa? Nós não queremos desconfiar de nada, mas eleição sem povo e sem voto, a gente fica preocupado. Temos certeza que temos tudo, com a graça de Deus, ganharmos as eleições no primeiro turno, já no próximo dia 2 de outubro. E é isso. Chegamos ao fim. Eu acho que ficou, assim, indiscutível que Bolsonaro levou a melhor no debate. Além da questão do debate, tem essa melhora econômica que ainda é muito mais importante. A população está percebendo. E por mais que a imprensa tente falar o contrário, as pessoas estão sentindo em suas vidas. E é percepção recorde, quem dizia o próprio Datafolha. Movimentações em paralela, já assim fora desse pleito agora em 2022. Olha o que está rolando com o PDT e o próprio PTB, né? Ambos eram inclusive do mesmo lugar. Enfim, muita coisa tá rolando e faltam 7 dias. É domingo que vem. Domingo que vem e que vença o melhor não. O melhor, que vença o melhor, né? Jair Messias Bolsonaro. Então vai lá, corre, traz mais um voto pro Jair. Ainda sempre é tempo de trazer mais uns votinhos. Vai lá no Telegram, pega todos os vídeos que eu mostrei aqui no vídeo hoje, até quando eu mostrei, vai estar lá. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E se gosta do meu conteúdo, pode se tornar membro do canal. Aí tem um Patreon na descrição. Tudo, eu repito todo dia, né? E é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!